Então, pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Bem, eu decidi que no vídeo de hoje, o que vamos fazer é mostrar de maneira simples como você pode armazenar dados de um sensor BME 280 em um servidor MongoDB, certo? E é algo simples, tá bom? E é claro, para armazenar dados de um sensor BME 280 em um servidor MongoDB local, nós vamos usar esse ESP32 aqui, e aqui está o sensor BME 280 conectado a ele, certo? E é claro, para que a gente possa colocar os dados desse sensor no MongoDB localhost, é muito simples. Você tem que instalar o Node.js em seu dispositivo, computador ou notebook, e também instalar um localhost chamado Node-RED, certo? Pois esse localhost, no chamado Node-RED, também será responsável por armazenar os dados do sensor BME 280 no MongoDB, tá certo? E tudo isso será feito usando esse ESP32 e utilizando um código. Vou até conectar aqui um código que utilize o chamado protocolo MQTT, que permite fazer envios até para longas distâncias, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó, como podem ver, já está até enviando, ó. É necessário ter esses nós aqui. Esse, por exemplo, é o que recebe o protocolo MQTT, certo? E aqui o debug vai confirmar se foi inserido ou não. E aqui, como podem ver, foi inserido. E foi criado um ID para os dados que foram inseridos, certo? E aqui, como podem ver, está o código que utiliza o protocolo MQTT. Aqui, o servidor que é usado pelo protocolo para fazer envio, certo? Aqui a porta dele, 1883, certo? E aqui está o resto do código, que basicamente é obrigatório você ter conexão de internet para poder armazenar dados de um sensor, seja ele BM280, DHT22, você precisa ter código como esse e ter conexão de internet para poder armazenar dados, certo? E é claro, essa não é a única maneira de enviar dados e armazená-los em um servidor MongoDB, tá certo? E também é possível utilizando um chamado localhost. E é claro, esse código aqui que a gente está utilizando vai enviar a cada 5 segundos, como vocês podem ver, certo? E é claro, também é possível, não só na linguagem C++, como também em MicroPython. Também é possível fazer envio de dados usando o protocolo MQTT. E aqui é só um exemplo que eu estou mostrando de como você deve fazer para enviar dados para armazenar em um servidor local MongoDB, tá certo? Utilizando esse nó aqui para receber dados que são enviados pelo ESP32, certo? E aqui, ó, tem que ter esse tópico, ó, ESP-BME, ó, e este tem o mesmo nome, ESP-BME, e tem que ser configurado dessa forma, tá certo? É assim que ele tem que ser configurado, basicamente. E aqui, ó, como vocês podem ver, está o localhost dentro do chamado MongoDB Compass. E eu não atualizei ainda, certo? Mas vamos atualizar agora e ter certeza de que realmente já foram inseridos alguns dados, ok? Só confirmando, foram inseridos 30 dados, ok? Claro que às vezes dá alguns probleminhas na hora de atualizar, mas vamos lá. Pronto, aí como podem ver, já foram inseridos alguns dados no servidor MongoDB, tá certo? Como é o caso do valor da temperatura, da umidade e da pressão, certo?
Também é possível utilizar o BME 280 para saber o valor exato da altitude. No entanto, eu quis usar apenas temperatura, umidade e pressão para testes básicos, ok? E é claro, com relação ao chamado servidor Node-RED, que também será responsável, como eu já havia dito, será responsável por inserir dados no servidor MongoDB por meio desse nó, é obrigatório também você ligar ele no prompt de comando do seu computador ou notebook, tá certo? Você tem que digitar node-red e ativar esse servidor local para que ele possa fazer diversas funções, não apenas inserir dados de sensores não apenas inserir dados de sensores em servidores como o MongoDB, como um monte de coisas. Ele pode até ser utilizado para acionar LEDs ou ter uma melhor visualização de dados como esses, que são justamente valores da temperatura, umidade e da pressão. Tá certo? E esse foi só um exemplo simples de como você pode inserir dados em um servidor MongoDB. Mais para frente será mostrado aqui no canal outros meios de inserir valores de um sensor ou dados de um sensor em um servidor MongoDB, podendo ele ser local ou não, tá certo? Então é isso, basicamente. Curta e se inscreva no canal, compartilhe com a família. Obrigado e até a próxima. Tchau!